Caríssimo Padre Rodrigo, nosso vigário paroquial, hoje preside essa Santa Missa. Caros paroquianos, devotos do coração de Jesus e todos vós que nos assistem nas nossas redes sociais. A liturgia desse 28º domingo do tempo comum, as leituras que nós acabamos de ouvir, nos fala de opções que nós devemos tomar na nossa vida. E a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, livro da sabedoria, Salomão ele faz um poema muito lindo a respeito da sabedoria. Me permito até fazer essa leitura novamente desse poema de Salomão sobre a sabedoria, para nós aproveitar bem essa leitura e ver como Salomão fala a respeito da sabedoria. Ele diz assim: orei e foi-me dado a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor toda a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela, a sabedoria, a prata, será como lama. Continua ele ainda dizendo assim: amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, porque o esplendor que dela irradia não se apaga. E ele conclui esse poema falando uma coisa muito importante, valorizando mais ainda a sabedoria que vem de Deus. Ele conclui dizendo assim: todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. É lindo esse poema, Salomão falando da sabedoria como um poema, falando para nós dessa sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que nós devemos buscar sempre. Nós cometemos muitos enganos na vida, aliás, vivemos errando também. Nós muitas vezes achamos que somos autossuficientes, porque desde cedo fomos educados a estudar, a ser melhor do que os outros, para adquirir cada vez mais. E esquecemos de que tudo o que temos ao nosso redor vem de Deus, vem da sabedoria de Deus. Aliás, ontem o Padre Rodrigo falou dos 2 livros que nós devemos ler para alcançar e entender melhor essa sabedoria divina. O primeiro livro que ele falou é o livro da criação. Precisamos entender e ler esse livro da criação, né, Padre Rodrigo? Para entender melhor essa sabedoria divina. Porque Deus, o grande sábio, Ele sabe tudo, Ele sempre existiu desde todo sempre. Ele criou tudo isso e colocou à nossa disposição. E nós, como filhos ingratos, não conseguimos fazer essa leitura desse livro, o livro da criação. Muitas vezes nós achamos que fomos nós que inventamos e que criamos certas coisas. Não é assim? Porque nós aprendemos e estudamos para isso, participamos, fomos aos bancos escolares, nos dedicamos durante muito tempo, e aí nós nos consideramos os bons. E aí, uma pequena coisa que nós inventamos lá, nós dizemos que nós que criamos. Lê do engano, né? Porque quem criou e quem cria tudo
é o próprio Deus. E nós precisamos entender lendo este livro, o livro da criação. E o Padre Rodrigo falava ontem à noite também, me gravou e me calou profundo isso também, que o segundo livro que nós devemos ler é a Sagrada Escritura, porque nela está marcada toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus. É como, não é complemento, mas vamos dizer assim, que fica registrado tudo ali. E hoje, na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, né, na carta aos Hebreus, fala assim que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela corta mais do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra fundo na nossa alma, separando, né? Ela fala, a palavra de Deus é isso. E nós precisamos, como é que nós vamos viver, chegar mais próximo dessa sabedoria de Deus? Lendo o primeiro livro, mas também rezando, orando, lendo, ouvindo a palavra de Deus. E aí nós vamos conseguir entender um pouco e experimentar essa sabedoria divina. O Evangelho narra um diálogo interessante que tem a ver com todo esse universo da sabedoria, de um jovem com Jesus. Jesus passeando, andando, né? Fazendo o trabalho dele, de repente um jovem chega próximo de Jesus, ajoelha-se e pede algo para Jesus. Ele diz assim: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha só a pergunta que ele faz a Jesus. Ele quer ganhar a vida eterna. Aí Jesus responde para ele, né, tem aquele diálogo interessante ali: por que tu me chama de bom? Bom é só Deus, eu não sou bom. Quem é bom é Deus. Mas aí Jesus continua, né? Tu conheces o mandamento: não matarás, não cometerás adultério, né? Não roubarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. E o jovem: bom, ô Jesus, isso aí eu já sei, já conheço, eu faço isso desde a minha juventude. E aí Jesus olha para ele e diz assim, né? Mas te falta uma só coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem comigo e me segue, diz Jesus. Quando Jesus disse isso, o jovem se entristeceu, diz a palavra. Mas eu queria refletir com vocês, por que a tristeza tomou conta do coração daquele jovem, nesse momento em que Jesus orienta, pede para ele para que ele venda todos os seus bens, doa aos pobres, e terás, e Jesus disse assim, e aí tu terás um tesouro no céu. Esse jovem, ele era, vamos dizer assim, como um de nós, ele também se esforçou da vida. Toda a fortuna que ele tinha não caiu do céu de uma hora para outra, temos certeza disso, porque para nós conseguirmos as coisas, nós temos que ralar todos os dias, não é? Temos que suar. Esse jovem trabalhou, e se ele chegou diante de Jesus, perguntando como ele ia conseguir a vida eterna, é porque ele tinha consciência de que tudo aquilo que ele conseguiu, a riqueza dele, foi com o fruto do suor do rosto dele. Mas só que tudo aquilo que ele conseguiu e construiu, também estava assim, deixando ele preso naquela riqueza. Porque olha só o pedido que ele fez a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Dá para entender que essa vida eterna que esse jovem estava pedindo para Jesus, não é essa vida, a eternidade que o próprio Jesus prometeu para nós, uma outra vida. Mas ele queria se eternizar neste mundo junto com a sua riqueza. Porque quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres,
ele se entristeceu. Dá para perceber que foi isso então? Ele se entristeceu. Porque, mas caramba, eu consegui tudo isso, agora eu vou ter que, para mim, ganhar a vida eterna. Que vida eterna é essa? Eu vou ficar aqui e não tenho meus bens? E assim acontece conosco também, quando nós não fizemos a leitura do livro da criação, e nós não fizemos também a oração e não lemos o livro, a Sagrada Escritura. Quando nós não chegamos perto de Deus e pedimos para que Ele nos dê sabedoria, a exemplo como Salomão pediu. Nós ficamos presos àqueles bens materiais que nós conseguimos. Claro que nós trabalhamos e nos esforçamos para viver melhor nesse mundo, com mais conforto, tudo, mas nós não podemos ficar apegados às coisas. Nós devemos pedir a sabedoria de Deus para bem usufruir desses bens, desse patrimônio que nós conseguimos com o suor do nosso trabalho. Se nós vivermos, se nós adquirirmos a sabedoria de Deus, certamente nós vamos usufruir dos bens de uma maneira bem mais suave do que aquilo que nós estamos usufruindo hoje. Porque quando não tem Deus nessa relação de conseguir as coisas, nós ficamos escravos. Eu conheço, algumas pessoas que não saem de casa porque com medo que o ladrão vai roubar. Não tira umas férias com medo que a casa vai ser assaltada. E vocês devem conhecer algumas pessoas assim também. Olha só a que nível nós chegamos. O que é que está faltando? É Deus. É entender toda essa leitura. Salomão disse assim no final, na sabedoria, primeira sabedoria, com ela vem toda a riqueza. Não é a riqueza primeiro para depois a sabedoria, mas é a sabedoria que traz toda essa riqueza e a leveza para nós vivermos como irmãos. Que possamos, irmãos, então, nessa semana, meditar um pouco sobre isso, sobre esses dois livros, O livro da criação, olhar tudo em volta, que é tudo criado por Deus à nossa disposição. E tudo aquilo que nós construímos também, vamos trabalhar e meditar e dizer assim: tudo isso eu ganhei por vontade de Deus, porque Deus permitiu que eu tivesse saúde, Deus permitiu que eu conseguisse um bom emprego, uma renda boa, para mim ter esses bens. E esses bens não são meus, são de Deus, eu vou usufruir da melhor maneira possível. E se for possível, também partilhar com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.